Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. O Emer e a Mari, eles têm uma criança, um filho, que tem 7 anos de idade, o nome dele é Ludwig. E o Ludwig é uma criança muito gentil, ele nunca deu problema para eles na escola, com os amigos dele, os pais deles gostavam muito dele. E ele fazia tudo o que ele deveria fazer, muito respeitoso. Mas, ao mesmo tempo, os pais dele tinham muita preocupação com ele, porque ele era muito egoísta. Por exemplo, se eles estivessem comendo uma pizza, mesmo que o Ludwig tivesse um pedaço de pizza no prato dele, ele pegava o pedaço de pizza que tinha sobrado para colocar no prato dele. E quando ele implorou muito para os pais dele que queriam um cachorro, depois ele não tinha interesse mais nenhum de brincar com o cachorro, nem muito menos de ajudar a limpar o cocô do cachorro. E ele também não deixava o irmão dele brincar com os brinquedos dele, mesmo que ele não brincasse mais. Os pais do Ludwig, o Emer e a Maria, eles sabiam que é normal que a criança tenha esse egocentrismo dentro delas. Mas eles, ao mesmo tempo, ficavam muito preocupados porque o Ludwig parecia totalmente incapaz de pensar nas outras pessoas. Quando se tratava de empatia, de ver o outro, de ser amigo, o Ludwig, ele tinha totalmente perdido essa parte no desenvolvimento dele. Num belo dia, gente, o Ludwig chegou da escola e foi direto lá pro quarto de brinquedo deles. E o Ludwig estava com o irmão dele, o Jean. E eles começaram a brincar e de repente ouviram um grito. O pai ouviu um grito. E ele correu para ver o que tinha acontecido e ele encontrou o Jean chorando aos prantos, muito triste em cima dos desenhos dele, de um diploma que ele tinha. E aí ele foi conversar com os dois e ele entendeu que o Ludwig, ele decidiu fazer uma reforma no quarto, então ele pegou todos os desenhos do Jean, tirou das paredes e colocou os próprios desenhos dele, os cartões de beisebol, colocou tudo ali na parede do quarto. E as coisas do irmão dele mais novo, porque era o irmão mais novo dele, ele fez uma pilha e colocou ali no canto do quarto, como se fosse uma coisa que não fosse muito importante. E quando a Mari chegou em casa, ela foi conversar com o Emily, o marido dela, e eles ficaram muito preocupados e frustrados, porque mesmo que eles soubessem que não era uma intenção ruim do Ludwig de magoar o irmão dele, mas eles sabiam que o Ludwig não tinha pensado nos sentimentos, nas emoções do irmão dele e nem mesmo ele não tinha imaginado que o irmão dele pudesse ficar triste com aquela atitude dele. Ele só pensou nele quando ele arrumou o quarto e colocou todas as coisas dele na parede. Quando esse tipo de situação acontece, gente, é sempre um problema para a gente que cuida de criança, sendo pai ou mãe, ou avô ou avó. Quando a gente vê a criança tendo uma atitude dela, onde ela não pensa, ela ainda não tem essa atitude de imaginar, poxa, eu não vou fazer isso porque eu vou magoar. Quando a gente vê esse tipo de atitude, a gente fica muito preocupado, essa falta de compaixão, essa falta de amor. Porque tudo que a gente quer é que a nossa criança tenha essa perspicácia que um adulto tem, de entender, de respeitar. Mas esse grau de maturidade é uma ideia que pode ser um pouco exagerada, é uma expectativa que a gente gera na criança
para alguém que mal consegue dar um nó no cadastro do sapato. Mas a gente tem que confiar no processo e saber que muito disso que a gente deseja para nossa criança vai acontecer com o tempo, ainda que a gente esteja preparando a criança e mostre o caminho para ela, a criança e o adolescente e finalmente o adulto, eles vão se tornar capazes de se envolver naquele relacionamento, seja no trabalho, seja na amizade, seja na vida emocional, e também de olhar, de enxergar as outras pessoas e os sentimentos das outras pessoas. Claro que se a gente for pensar num adulto, a gente percebe que tem alguns adultos que têm essa dificuldade de fazer essa conexão neural e de trabalhar a empatia nas relações. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma, a criança também tem essa dificuldade de aprender. Da mesma forma que ela tem dificuldade de aprender a ler, ela tem também essa mesma dificuldade de fortalecer essa conexão no cérebro dela. Então, ela precisa ter essa relação de conexão com as outras pessoas para poder refinar e fortalecer essas emoções que ela tem. Essa questão, gente, não é uma questão de temperamento, não é um problema de características, de personalidade, mas é uma questão de desenvolvimento psíquico. Porque da mesma forma que uma pessoa pode ter dificuldade na leitura ou na aprendizagem, ela também pode ter um desafio mental e pode também ter uma dificuldade para, por exemplo, reconhecer ou enxergar dor do outro. Mesmo que às vezes a gente pense que essa criança parece que não tem talento para ter uma conexão, que ela não tem compaixão, ela pode aprender o que isso significa dentro de uma relação e ela pode acabar cumprindo esse compromisso que vai acontecendo durante esse processo. Nós vivemos numa sociedade que vive em constante mudança. Então, claro que é necessário que a criança aprenda a sair desse mundo dela, que ela substitua o eu pelo nós. É claro também, gente, que a gente precisa lembrar que essa criança precisa sair do mundo dela, sair do eu, para o nós, para o mundo que ela vive, tudo que está ao seu redor. Mas também a criança precisa aprender isso sem esquecer a personalidade dela, sem esquecer quem ela é. A nossa felicidade e a nossa satisfação, assim como também da criança, na vida é o resultado daquilo que a gente tem contato, nosso contato com as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, essa felicidade e essa satisfação só acontece quando a gente tem esse contato com os outros, mas ao mesmo tempo mantém a nossa identidade. E é isso que está focado a visão mental, é sobre isso que a gente está falando. Porque a visão mental é justamente sobre entender sobre o outro, a disposição do outro, o interesse do outro, a vontade do outro, as emoções e os sentimentos do outro, mas também as nossas próprias. Durante os outros podcasts, eu falei muito sobre a questão da visão mental interna. Era aquela visão que eu tinha sobre mim. Mas agora os autores e eu também, a gente vai focar nessa questão da visão mental externa, sobre aquilo que vai ajudar a criança a se tornar consciente e a integrar aquilo que ela pensa com o que o outro pensa, aquilo que ela sente com o que o outro sente.
Se nós formos pensar sobre o cérebro, qual é a primeira coisa que vem na mente da gente, que a gente lembra? A gente lembra sobre aquela, como se fosse uma bola, que tem ali uma capa dura, e foi isso que a gente aprendeu na aula de biologia. Só que se a gente for fazer essa pergunta para os cientistas descobriram e entenderam que o cérebro é um órgão social e ele está preparado para relações. Então o cérebro, gente, ele está sempre preparado e conectado para receber todos os sinais que vêm de fora do ambiente social e dessa forma afeta no mundo interno da pessoa, né? Naquela visão interna que a pessoa tem sobre o mundo lá fora. E uma coisa que eu achei interessante aqui que os autores falam é que isso que acontece entre diferentes cérebros tem muito a dizer sobre o que acontece dentro de cada cérebro individual, ou seja, eles falam que o cérebro é um órgão social porque cada cérebro, cada pessoa vai ter uma aprendizagem e uma absorção diferente. Se você colocar 5 crianças no mesmo ambiente, as cinco crianças vão ter uma visão diferente sobre aquele meio em que elas estão inseridas. Da mesma forma que o adulto, né? Cada adulto vai dar atenção para alguma coisa ali naquele ambiente ou naquela situação em que eles estão vivendo. Se a gente for pensar que são aí 5 adultos, por exemplo, na mesma sala ou passando por uma experiência. Só que tem algo mais aqui que os autores continuam falando, é que esse indivíduo, tudo aquilo que ele pensa e o meio em que ele está ali vivendo, está ali na base e na formação básica, num relacionamento mútuo com as outras pessoas e com o meio em que elas vivem. E é por isso que cada cérebro constrói o tempo todo, é construído através dessa interação com as outras pessoas e com o meio ambiente que ela está envolvida. Uma outra informação também que é muito importante que os autores comentam é que, segundo os estudos, essa ideia sobre felicidade e sabedoria está num fator-chave do bem-estar, que é você dar atenção e o seu engajamento para o bem-estar do outro, em vez de focar na sua vida privada, nas suas necessidades pessoais, nos seus assuntos separados. E agora a gente vem ao pulo do gato, um novo termo que nós vamos aprender hoje, que é a integração interpessoal. É a forma de como o cérebro ele é pré-programado para que, da mesma forma, por exemplo, que essas diferentes partes, como a gente aprendeu antes, elas trabalham entre si, elas trabalham juntas. Existe também uma parte, ou cada cérebro, ele é formado para se relacionar com o cérebro de uma outra pessoa. E dependendo da pessoa, existe uma forma de integração que acontece entre uma pessoa e outra. E essa integração interpessoal quer dizer que a gente honra e que a gente desenvolve as nossas diferenças individuais. Quando a gente cria essa nossa relação com os outros. Vocês já ouviram falar dos neurônios espelho? Essa palavra, esse termo, esse tipo de neurônio
é muito interessante. Depois eu vou citar um exemplo que eu mesma experienciei. Mas antes disso, eu vou falar um pouco aqui como que os cientistas descobriram esses neurônios espelho. No começo de 1990, teve um grupo de cientistas, de neurocientistas italianos, e eles foram estudar os macacos, o cérebro dos macacos. E eles implantaram eletrodos dentro do cérebro dos macacos para registrar todas as atividades ali dos neurônios deles. E quando os macacos comiam o amendoim, uma parte era ativada do eletrodo. Então, até aí tudo bem, não foi nenhuma surpresa. Só que teve um momento que um dos cientistas ficou com vontade de comer também o amendoim. Daí ele pegou um amendoim e começou a comer. E o macaco, quando ele viu o cientista comendo aquele amendoim, os outros cientistas que estavam fazendo a observação perceberam que o neurônio do macaco teve uma reação, foi ativada. Então é por isso que essa função ela é chamada de neurônio espelho. Se a gente for trazer isso para o ser humano, né? Um exemplo simples é quando a gente tá ali com uma ou mais pessoas e de repente você nem tá cansado, mas você vê a outra pessoa bocejar e o que acontece? Você boceja também, dá vontade de bocejar. Quer ver um outro exemplo simples, gente? É quando você tá ali sentado. Um exemplo simples, né? Você tá sentado, aí vem uma pessoa e toma aquele copo de água que faz até aquele barulho na garganta, sabe? Não dá vontade de você também beber água? É a mesma situação, eu tô lembrando, sabe do que, gente? É da Coca-Cola. Às vezes você nem tá com vontade de tomar Coca-Cola, não tá nem com sede, mas só de você ver a propaganda da Coca-Cola, eles têm um marketing tão forte e sempre tem alguém bebendo Coca-Cola, né? Eu acredito que eles trabalham muito esse neurônio espelho também, a parte da visão, né? Que você vê o outro fazendo e o neurônio espelho é ativado. Eu falei que ia citar um exemplo para vocês, meu pessoal, em relação ao meu trabalho, né? Acontecer, claro que sempre acontece, mas eu tô lembrando desse fato porque me marcou muito. No caso, uma criança que tem autismo, porque a criança que tem o autismo, ela não tem esse neurônio espelho funcionando normalmente como uma pessoa normal que não tem autismo, né? E essa criança, ela começou porque era uma criança muito novinha, mas chegou na fase que ela via uma outra criança cair e ela começava a rir, ela achava engraçado. Às vezes a criança chorava, ela empurrava a criança começava a chorar, ela gargalhava, ela ria. Parecia assim, gente, para quem não entende, parece um pouco tosco, parece que a pessoa que a criança, na verdade, né, tá sendo egoísta, ou que a criança não tem compaixão com aquele outro, mas na verdade não é esse o problema. O problema é uma estrutura neural da criança que tem o autismo, ela não tem esse neurônio espelho funcionando da mesma forma que uma pessoa que tem ali o seu cérebro sem nenhum problema, sem nenhuma disfunção. Ainda existem muitas perguntas, mais perguntas do que respostas sobre o que é exatamente o neurônio espelho e como eles funcionam. Mas a gente aprende mais e mais sobre esse sistema de neurônios espelho no cérebro. E essas células do cérebro, que são os neurônios espelho, eles
podem ser as raízes neuropsicológicas da empatia. E isso acaba fazendo uma construção do senso dali do cérebro humano. Então, esse neurônio espelho, ele só responde uma ação intencional quando a gente ou aquela pessoa pode entender algo como previsível ou intencional, que é como o exemplo que foi falado do macaco, né? O cientista fez algo que foi previsível, ele não sabia que ele ia ter aquela reação do macaco, mas aí o macaco viu e aí o neurônio espelho foi ativado. Um exemplo, se a pessoa, por exemplo, dá tchau, né? Acena com a mão no ar, sem nenhuma intenção, ela faz só por fazer mesmo. O seu neurônio espelho não vai ser ativado. Agora, se a pessoa executa uma ação que vem de lá da experiência que você pode prever, como por exemplo, beber um copo de água, então o seu neurônio espelho vai entender que aquilo teve uma intenção antes da pessoa ter feito aquilo. Se a gente vê uma pessoa pegando o copo com a mão e levando o copo até a boca, esse neurônio espelho, ele já tem essa relação de entender, de prever e fazer uma sinapse. É como se fosse uma reação daquela intenção, entendendo que a pessoa vai beber aquela água ou aquele conteúdo que está ali no copo. E, além do mais, esse neurônio espelho que está ali na parte superior do cérebro, ele também vai fazer com que a gente queira beber água, porque primeiro a gente vê a ação, a gente entende o que vai acontecer e depois a gente já se prepara para fazer a mesma coisa. Um outro exemplo bem simples aqui que os autores estão falando, por exemplo, eu tenho uma foto com meu filho quando ele era bebezinho de semanas. E foi muito engraçado quando ele fez isso. Talvez vocês já viram pela internet ou já presenciaram alguma criança fazer isso. O recém-nascido, se você colocar ele na sua frente, você colocar a língua para fora, provavelmente ele vai fazer a mesma coisa, porque o neurônio dele, o neurônio espelho dele foi ativado naquele momento, pelo gesto que você fez. Minha gente, como assim? Olha essa informação. Isto explica também o que os autores estão falando, né? Eles dizem aqui que os irmãos mais novos também, às vezes, são melhores no esporte. Por que isso acontece? Porque o neurônio espelho do irmão mais jovem foi ativado muitas e muitas vezes, milhões de vezes, toda vez que eles viram os irmãos mais velhos chutando uma bola, jogando uma bola, treinando. Assim como também a gente pode pensar no nível mais complexo de que os neurônios espelho podem entender, ajudar a forma de como a nossa cultura é constituída e de como o nosso comportamento em comum se conecta com o comportamento do outro, da criança para o pai, do amigo para o amigo e, enfim, de parceiro para parceiro. Você sabe que eu tô lembrando aqui também que, porque a gente fala muito assim, né? Eu falei muito isso em vários posts sobre a questão de que a criança é o nosso espelho, né? E tem muita gente que fala isso, muitos coaches, muitos palestrantes que falam que o outro é o nosso espelho e a gente não entende muito como assim que o outro é o meu espelho, eu sou eu e o outro é o outro. Mas é justamente isso, né? Porque a gente acaba se identificando
com algumas coisas que o outro tem, que a gente tem e a gente nem sabe que a gente tem, porque o outro espelha. Se a gente for pensar, sempre tem algo ali que é interessante pra gente, que espelha aquilo que a gente é, que causa que tem uma atitude intencional, que causa em nós uma atitude intencional. Porque eu tô pensando assim, que às vezes, se a gente for pensar bem, a gente tem uma tendência de, por exemplo, da amizade, de procurar amigos que tenham coisas em comum com a gente. Pode até ser que você tenha amigos que não têm muita coisa em comum, mas os mais próximos geralmente têm essa questão do neurônio espelho. E trazendo para o mundo da criança, uma coisa que é bem interessante, que muitos pedagogos, a maioria fala, né, isso, que a gente que é principalmente pai e mãe, a gente tem a mãe de dizer assim, meu filho puxou para mim, minha filha puxou pro pai, puxou pra tia. Na verdade, é justamente esse neurônio espelho, que espelha o comportamento ali com quem ele convive. Ele acaba tendo essa reação. E na verdade não é algo assim que nasceu com a criança, mas na verdade foi um espelho. É claro que tem um pouco da personalidade, que eu também já falei em outros posts sobre essa questão da personalidade também, né? Que algumas coisas são genéticas, mas também tem a questão do neurônio espelho. Eu tiro por mim aqui na minha casa, que meu filho ele tem umas atitudes que é totalmente o pai, que eu reconheço até a forma de falar assim, algumas palavras prontas, expressões prontas, não é algo que é dele, foi o neurônio espelho dele, ele espelha aquilo que ele está vivenciando, né? Então os autores continuam aqui falando também que além daquilo que a gente ouve, que a gente sente o cheiro, que a gente toca, que a gente experimenta no nosso ambiente, a gente pode também espelhar não só o objetivo com o comportamento, mas também a condição emocional. Esse neurônio espelho, ele não só faz a gente imitar o comportamento do outro, como também dá uma tonalidade no sentimento do outro. Esse neurônio espelho, gente, ele é tão inteligente que ele não só entende qual é a ação que vai acontecer ali durante o que está acontecendo, mas também o sentimento que está por trás daquela ação, por trás daquele comportamento. Esses neurônios, eles são chamados de neurônios fúngicos, porque é como se fosse, eles comparam como se fosse um tipo de cogumelo que ele suga tudo aquilo que ele vê, tanto nas intenções, como nos sentimentos, como no comportamento. Então a gente não só espelha de volta para aquela outra pessoa, mas também a gente suga na gente, na nossa condição interna. Então é por isso que é importante essa questão da educação com a criança, porque além dela assumir uma postura, dela ter atitudes de acordo com aquilo que ela vê, por causa desses neurônios espelhos, muito também ela absorve. Todo mundo, eu acredito que vocês já ouviram falar que criança é como esponja, né? Ela absorve tudo e fica tudo ali registrado. Os autores também estão citando o exemplo de quando a gente está numa festa, né, com os amigos, e os amigos começam a rir, e aí você chega, não tem nenhuma piada, mas você já começa ali a esboçar um sorriso no rosto, mesmo não tendo ouvido nenhuma piada engraçada e nada engraçado. Você acabou de chegar e já tá abrindo o sorrisão. O que eu tô lembrando também, gente, é sorriso de criança. Você ouve ali um sorriso de uma criança pequena,
Quantas e quantas vezes a gente não se pega rindo, né? A gente ri porque a gente acha o riso da criança engraçado. É também o neurônio espelho que faz isso. Então, como já foi falado em outros podcasts, o nosso cérebro realmente ele pode adquirir novas formas, o cérebro pode ser formatado, porque o nosso cérebro, segundo os cientistas, ele é um órgão social, ele é biologicamente formado para estar em relações, para entender o outro, de onde o outro vem e também para afetar o outro. Assim como também as brigas, as brincadeiras, os abraços que a gente divide, tudo afeta e troca, muda a nossa própria concepção, o nosso cérebro, mas também muda o cérebro das outras pessoas. Por exemplo, quando a gente senta com uma pessoa que é muito inteligente ou que fala coisas interessantes, você acaba ali transformando um pouco o seu cérebro, porque você absorve e você espelha também, né? E por último, gente, para encerrar esse nosso podcast, eu tô lembrando aqui, já que eu faço sobre a criança, mas é para o adulto, que vocês possam refletir que a gente ouve muito isso, né? Que a gente pode afetar o meio onde a gente vive. Que você não tente mudar o outro, mas que você seja aquilo que você quer que o outro seja. E eu já ouvi falar isso uma vez, eu não sei exatamente qual a distância, mas que uma pessoa, uma atitude de bondade, por exemplo, a pessoa está numa empresa e o clima não está agradável. Uma pessoa que é uma pessoa feliz, que é uma pessoa positiva, que é uma pessoa alegre, que é uma pessoa otimista, dedicada, ela tem essa capacidade de transformar toda a empresa. Então você tem esse poder nas mãos de transformar o seu marido, a sua esposa, o seu parente, o local do seu trabalho, as suas crianças, tá bom? Tudo que foi falado hoje foi muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês puderem, ouçam novamente para deixar bem fixado na memória de vocês todo esse conhecimento. Obrigada por vocês terem ficado até aqui ouvindo esse podcast. Aproveita também e repassa para os seus amigos, vizinhos, professores, colegas, parentes, todas aquelas pessoas que vivem com uma criança, que têm uma criança, que ensinam uma criança. Todos nós somos educadores, tá bom? Então, até mais, gente, e a gente se vê no próximo podcast. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.